Olá, alunos, tudo bem? Boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, vivendo esse momento de isolamento. E imagino que para cada aluno, para cada pessoa da escola que chega a ter aproximadamente, se não me falha a memória, 600 alunos por semestre, nós temos diversas histórias, cada um vivendo uma situação, um impacto diferente por esse isolamento social. Então, é muito complicado. As sugestões são, as opiniões, sugestões, os pontos de vista são inúmeros nesse momento. Mas eu fico feliz que do ponto de vista da escola, do ponto de vista escolar, nós podemos estar aqui de alguma maneira juntos novamente, prosseguindo na transmissão do conhecimento. Obrigado por você estar aqui. Eu estou muito feliz e nós vamos poder interagir nos chats, nos horários de aula. De alguma maneira, nós vamos dar seguimento naquilo que vai ser tão importante para a sua carreira. Então eu peço a todos vocês, desde já, que se esforcem ao máximo com as tarefas de todos os professores. Cada um está seguindo da maneira que pode, da menor maneira que cada professor encontrou para continuar transmitindo a vocês o que é necessário para a finalização desse semestre. Então, se empenhe pelo seu próprio desenvolvimento profissional, tire dúvidas para que não lhe falte as ferramentas e conhecimentos necessários na sua carreira, porque esse isolamento é temporário. Tudo vai passar e nós precisamos nos preparar para a hora de sermos profissionais e o mercado poder enxergar em nós capacitação. Tudo bem? Deixo aqui meu forte abraço e peço a vocês que agora a gente vai ir juntos para as nossas aulas. E aí, turma, tudo bem? Alunos da classe descentralizada de Várzea. Saudades de vocês, viu? Muitas saudades. Vocês são uma classe assim, muito carinhosa, sempre cheia de abraços, cheia de afetos. Infelizmente, vai fazer muita falta nesse momento. Vou sentir muita falta desse calor, dessa amizade, desse carinho que vocês têm entre vocês, entre os professores, coordenação, entre todos. Mas nós temos que seguir. É importante que você desenvolva e aprenda os conceitos. Então, hoje, estamos aqui, logística reversa. Vamos fazer primeiro uma recapitulação de onde nós paramos, tá bom? Só para a gente lembrar. Nós tínhamos visto o surgimento da logística reversa e o case da Alemanha, se lembra? Que em 1991 ela deu seus primeiros indícios para colocar como lei, como projeto de lei, a aplicação da logística reversa, da reciclagem no seu país. Inúmeras empresas já vinham desde a década de 60, 70, 80 fazendo individualmente, mas coisas assim muito focadas para cada empresa. E a grande da verdade é que se não houvessem havido de ocorrido leis que viessem regulamentar, a gente não sabe exatamente se a indústria, se o setor privado daria tamanha ênfase e importância na logística reversa. Realmente foi importante, tem sido importante, cada país tem criado sua legislação que visa, por meio da logística reversa, proteger o meio ambiente. Bom, lembrando do case da Alemanha. O que a Alemanha resolveu fazer ali no início da década de 90? Especificamente, essas leis da Alemanha começaram a se desenvolver em 91,
ficaram mais fortes ali em 94 e 95, 1994 e 1995. Bom, primeiro, a lei determinava que as empresas precisavam começar a se mexer para evitar a geração de resíduos sólidos, resíduos líquidos, gasosos, evitar a geração de lixo, de resíduos. Essa era a primeira ação. A lei dizia isso. Depois, a empresa precisava começar a identificar os materiais de periculosidade e passar a achar substitutos para essas matérias-primas. Uma delas que a gente citou foi o uso de clorofluorcarbono nos aerosóis, lembra? Isso hoje, eu acredito que não haja mais nenhum frasco de aerosol que use esse tipo de material, porque ele afeta a camada de ozônio. Isso era uma coisa que começou a pegar forte naquela época. Na década de 90, muito provavelmente você ainda encontrava aerosóis, desodorantes, venenos que ainda utilizavam o clorofluorcarbono como agente para formular o seu produto. Acredito que hoje não haja mais nenhum, mas o mundo é muito grande, cada nação trata de uma maneira, a gente ainda eu não tenho essa fonte exata, mas isso parte desse momento. Então começou com evitar, identificar os produtos de impacto e modificar, achar produtos menos perigosos, nocivos ao consumidor e ao meio ambiente de forma geral. Terceiro, reciclagem. As empresas teriam que passar aquilo que você não consegue evitar a geração desse resíduo. Então você vai reciclar. Essa foi outra coisa que pegou na Alemanha na norma nesse momento. Quarto ponto, rótulo. A Alemanha passou a amarrar uma obrigação para que o fabricante informasse ao seu cliente no rótulo da embalagem. Deixa eu voltar a ligar a luz aqui. De vez em quando eu tenho que voltar nela aqui, tá? Até eu ir melhorando aqui a estrutura. Então passar a avisar o cliente no rótulo da embalagem daquilo que poderia ser nocivo e também as formas, se aquele material é reciclado ou não. Embora hoje a gente está mais habituado a saber o que é reciclável, o que não é, mesmo assim, mesmo já existindo um bom entendimento do consumidor, continua valendo a informação se aquele produto é reciclável ou não. Porque alguns produtos de embalagem química, dependendo do seu composto dentro, não se recomenda a reciclagem. É necessário haver um tratamento antes, então muito cuidado, tá? A legislação, cada situação tem um seu particular. Então, Alemanha, quarto tópico, fazer a rotulagem. Quinto, passou a ser obrigatório que as empresas aceitassem do consumidor o material para ser reciclado. Então, ou seja, a lei amarrou o fabricante com toda a responsabilidade sobre o produto, desde a sua fabricação, não só pelo que está na mão do cliente, mas dentro da fábrica. Quais são os processos, os compostos que você usa, que você pode reduzir a geração de resíduo e que você pode reciclar, e quais os produtos que você pode substituir que são menos danosos e que também geram menos resíduo. Enfim, a Alemanha apertou um cerco muito forte aí, deu uma mensagem dura logo no começo, saindo de largada, assim, o primeiro país criando uma lei específica sobre logística verde, logística reversa, que a gente vai tratar logo mais. E teve que modificar totalmente as empresas, logo começaram a serem criados como se fossem os coletores, né, de hoje, mas foram empresas do tipo cooperativa que também entraram para auxiliar empresas e consumidor. Bom, então isso foi o que nós vimos na última matéria. A gente tinha finalizado esse case da Alemanha.
Agora vamos para os nossos slides. Vamos fazer uma sequência aqui disso. Então vamos lá. Foi a preocupação relacionada com as questões ecológicas e sociais que influenciou diretamente as políticas empresariais. Portanto, pode-se entender que as organizações que se mostrem mais posicionadas ambientalmente e socialmente serão mais valorizadas. Hoje, pessoal, as empresas obrigatoriamente precisam estar muito mais posicionadas para as questões ecológicas, para as questões de impacto social, para a forma com que ela respeita o meio. E é óbvio, né, que a maneira com que ela se posiciona e cria caminhos para receber esses produtos de volta, a maneira com que ela faz. E é importante que ela divulgue, porque já que ela faz, então que se faça conhecer, né, para os seus clientes, para os seus fornecedores, assim ela vai ter uma melhor imagem também para o mercado. Então é isso que a gente está tratando aqui agora. Bom, essa é uma pesquisa, pessoal, de 2009, bem ultrapassadinha já, né? Para ser 2009, a gente já está falando de 11 anos. Mas essa pesquisa trazia a seguinte situação: 73% dos consumidores brasileiros planejam aumentar os seus gastos em produtos e serviços verdes, em produtos ecológicos. Você é um desses consumidores? Você se identifica como uma parcela desses? Você atualmente tem dado preferência a produtos ecológicos, com embalagens recicladas, com produtos que você identifica que eles seguem um respeito social e ambiental? Vale aí nossa reflexão a cada um de nós, né? E 28% dos consumidores brasileiros estão dispostos a pagar 30% mais caro. Bom, pessoal, eu discuto bastante esse índice. É uma pesquisa séria, mas vamos ver, 28% está disposto a pagar 30% mais caro só porque ela cumpre um papel ambiental? Eu acredito que é necessário que as empresas desenvolvam muito bem a sua parte logística para que não chegue a custar 30% mais caro. Mas se for 30% mais caro, você pagaria só por ele ser um produto de material reciclado, que cumpriu muito bem as suas legislações? Isso é bastante discutível, né? Eu, particularmente, trato essa questão de uma maneira que a empresa precisa se posicionar competitiva, mesmo cumprindo as legislações, mesmo cumprindo toda a cadeia logística verde e a logística reversa. Tentar repassar o mínimo possível. Tentar fazer com que o impacto não atinja 30%. É uma questão que a gente sempre levantou em sala de aula. Nós precisamos que o papel reciclado, o sulfite reciclado, né, o caderno reciclado, passe a ser mais barato do que o virgem, para que daí sim se justifique muito mais o uso para a logística verde, para essas questões, do que para o material virgem. Nós ainda dependemos de tecnologia para fazer com que esses processos se tornem mais baratos e atinjam o mercado. 28% eu acho até muito. Eu acho que tem 28% me parece ser muita gente disposta a pagar um pouco mais caro. Mas nós temos 72% que não vai pagar mais caro só porque ele cumpre a legislação ambiental. Então está aí, pessoal, o desafio da logística reversa. Além de nós cumprirmos e fazermos o bem para o nosso planeta,
está incumbida em nós a obrigação de encontrarmos meio e caminho para que isso não seja uma coisa cara, para que essas atividades da logística reversa no meio do processo, no meio do produto, não se torne mais caro, pelo contrário, ajude com soluções para o consumidor que sejam atrativas pela questão ideológica de logística reversa e pelo preço. Seguindo. Bom, vira e mexe aparecem dois assuntos, mesmo lá no case da Alemanha: logística verde e logística reversa. São as mesmas coisas? Tempo para você? Se fosse em sala de aula, você já sabe, né? Haveria uma enorme discussão aí. Mas eu vou seguir. Eu vou explicar para você. Vou te dar outra discussão depois. Vamos ver as diferenças. Tem diferença. Logística verde. A logística verde tem como objetivo principal atender os princípios de sustentabilidade ambiental, como o da produção limpa, onde a responsabilidade é do berço à cova, ou seja, quem produz deve se responsabilizar também pelo destino final dos produtos gerados, de forma a reduzir o impacto ambiental que eles causam. Resumindo para você esse texto, logística verde é aquilo que nós tratamos da Alemanha. Dentro da fábrica, dentro da empresa, identificar os materiais perigosos, fazer a reciclagem, rotular corretamente para informar o cliente e captar de volta os materiais, as embalagens para reciclagem e para colocar novamente no produto e voltar para o mercado. Tudo isso, todos esses 5 pontos e 5 aspectos cumprem a logística verde. É aquele olhar para dentro da empresa. Lembra da nossa dinâmica, falando sobre reduzir o consumo de água, orientar os colaboradores a gastar menos papel, a fechar as torneiras. E isso está dentro da logística verde. Todo esse movimento dentro da empresa é o conceito de logística verde. Tá bom? Evitar, reduzir, fazer de tudo para em prol do meio ambiente com impacto. Muito bom, professor. E a logística reversa? Ela é a responsável por operacionalizar o retorno dos resíduos após a sua geração e sua revalorização e reinserção econômica. Então, a logística reversa é aquele trechinho dentro da logística verde encarregada de pegar do consumidor, trazer para dentro da empresa. Ou, dentro da minha empresa, devolver para o meu fornecedor, que também vai reciclar e voltar para mim. A logística reversa é o caminho de fazer os materiais que foram para o cliente voltar e poder serem tratados e reinseridos novamente. A logística reversa é tratar exatamente dessa distribuição, desse retorno de materiais. Veja que ela é apenas um braço, um tópico dentro da logística verde. Sendo assim, entende-se que a logística reversa é uma parte da logística verde. Ambas necessitam de um processo de conscientização do consumidor. Uma vez que eu disponibilizo o canal, determino dentro dos veículos que eles estão aptos a trazer de volta, e aquele veículo vai trazer para dentro da fábrica ou para dentro do ponto de coleta o material que voltou, cabe também a conscientização do consumidor. Então, mais uma vez, volta dentro da logística verde, porque não basta só eu criar o caminho, eu preciso rotular, eu preciso criar um meio de marketing, informar o consumidor que esse canal existe e que ele, por favor, utilize e devolva o material.
Daí podem também se criar campanhas, se vai ter desconto nessa embalagem, nesse frasco, né? O vasilhame de bebidas a gente sabe que, né, é dessa maneira, é mais barato do que o PET descartável. Né? Então é necessário ter essa inteligência, pensar em tudo isso daí. É necessário trazer essa conscientização do consumidor. Lembrando, o ser humano não vai agir somente pela conscientização. É necessário gerar uma atratividade para promover essa logística reversa. Bom, esse aqui, pessoal, é um mapa do nosso Ministério do Meio Ambiente, que trata da logística reversa. Vamos dar uma olhadinha nele? Então, ó, a gente tem ali no meio, ó, a indústria, cliente consumidor, abaixo, e antes da indústria, o fornecedor. Então, vamos pegar e dar uma analisada, ó. Lá do cliente consumidor, tem essa linha roxa. Olha a responsabilidade compartilhada aí, ó. Está dizendo que o cliente consumidor pode, ó, ter um canal para que esse frasco, essa embalagem, esse produto volte diretamente no fornecedor da indústria, do fabricante, que vai tratar e voltar com ele no processo para a indústria e para o consumidor final. Também pode ocorrer uma coisa diferente. Olha, vamos seguir a linha azul agora. O cliente consumidor, ó, devolve esse material na indústria, não lá no fornecedor da indústria. Diretamente da indústria, que trata, recicla e promove a reutilização e retorna ao mercado. Isso é bem comum para garrafa de vidro que a gente falou. Porém, pense no fabricante da garrafa que fornece para a indústria. Também é verdade que poderia seguir tanto a linha roxa quanto a azul, né? Muito bem. E o canal vermelho ali de logística reversa, ó, são aqueles materiais que ela recebe do fornecedor, que ela volta, a indústria devolve para o fornecedor, ele promove a reciclagem, reutilização e retorna para a indústria. Então nós vemos que dentro desse ambiente indústria, fornecedor e consumidor, nós temos aí três meios, três vias da logística reversa ser promovida. Interessante, né, pessoal? Às vezes eu posso estar falando isso do mesmo material. Mesmo garrafas quebradas podem seguir esse modelo se um desses, a indústria ou fornecedor, tem dentro lá uma instalação para reciclagem. Não precisa ser exatamente uma reciclagem, moagem de vidro, reciclagem dentro, um setor dentro do fornecedor da indústria. Pode ser uma empresa à parte, que faz a reciclagem e já devolve dentro da cadeia, dentro da logística reversa. Bem interessante, né? Sendo assim, pode-se compreender que a logística reversa é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de matérias-primas, estoque em processamento e produtos acabados e seu fluxo de informação do ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de recuperar valor ou realizar um descarte adequado. Por isso que ela recebeu o nome de logística reversa. Lembra da cadeia de suprimentos que a gente falava? Que compreendia o estudo da origem até o consumo? Logística reversa é o nome, né? Reverso. Do consumo até a origem. Fazer esses produtos e materiais voltarem para serem reaproveitados. Do ponto de vista logístico, a vida de um produto não termina com sua entrega ao cliente, pois os produtos tornam-se obsoletos, danificam-se ou deterioram-se e são levados para os seus pontos de origem para conserto ou descarte. Você viu que interessante? A logística reversa reformulou um conceito que a gente sempre vem estudando a logística.
como se a gente tivesse cumprido a nossa missão de tratar lá na origem, fazer uma bela integração entre os parceiros da cadeia de suprimento, oferecer esse produto lá no mercado consumidor, comprar e a gente se sentir feliz, só receber o dinheiro e acabou. Logística reversa desconstruiu um pouco esse modelo. Não acaba com a venda, não acaba quando eu entrego para o consumidor, porque esse produto está lá, agora eu tenho responsabilidade sobre ele se danifica ou se deteriora, e a logística reversa pensa como eu vou trazer ele de volta para minha responsabilidade, ver se eu consigo reutilizar, reinseri-lo ou, de fato, descartá-lo se eu não conseguir reaproveitar ele em nada. Que bacana, né, pessoal? Bom, agora você tem aí uma tarefinha, né, que é fazer uma pesquisa sobre uma empresa ou uma lei, um projeto de lei, ou uma empresa, alguma ação que alguma empresa fez dentro disso que nós estudamos. Como que uma empresa ou uma lei veio a promover a logística reversa ou a logística verde. Lembre-se a diferença, logística verde, aquelas cinco situações, evitar, como uma empresa passou a evitar a geração de resíduo, como que ela substituiu algo que não era legal, era perigoso, por uma outra matéria-prima que veio a melhorar o processo e diminuir a geração de resíduo. Reciclagem, uma empresa que não tinha reciclagem e passou a criar um caminho para isso. Rotulagem, formas de rotular para conversar com o seu cliente, né? E aceitação, como que ela criou um caminho para aceitar esses materiais de retorno dos fornecedores, clientes, consumidor final. Lembre-se que cliente, eu posso não estar falando do consumidor final. Eu tenho uma indústria que vende para um distribuidor, para o varejo, não estou falando do consumidor final ainda. Tá? Por isso que a gente trata cliente, depende do ponto da cadeia logística que ele está. São clientes e fornecedores, né? Mas o consumidor final somos nós lá, estamos, né, consumindo os bens de uso, consumo. Enfim, pesquise. Uma empresa, um projeto de lei, não precisa ser necessariamente do Brasil. Eu vi um projeto de lei de um outro país, um projeto de lei de um município, do meu município, algo que eu vi específico lá, que foi muito bacana. Escreva, elabore seu texto e, por fim, eu quero suas considerações finais. O que você achou dessa iniciativa? Você teria talvez alguma sugestão? Escreva, entregue e nas aulas a gente vai discutindo e conversando sobre os caminhos da logística reversa. Beijo no coração, forte abraço para vocês.